Você consegue fazer uma conclusão maravilhosa, perfeita para a produção textual no Enem? Aquela proposta de intervenção que faz você obter 200 pontos na competência número 5? No vídeo de hoje eu trago para vocês 5 dicas para você ter essa conclusão nota 1000 e além disso eu apresento para vocês um modelo, um exemplo de uma conclusão que tirou 980. Lembrando que esse vídeo é um último de uma sequência de 3 em que eu trabalho a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá certo? Então vamos lá, vamos para a conclusão e suas dicas. Olá, maravilhosos! Sou professora Débora Prachetes e antes de começar com as dicas, eu quero só enfatizar aqui que eu vou deixar os links na descrição desse vídeo para que vocês tenham acesso a como fazer uma introdução perfeita, um desenvolvimento. Para aqueles que ainda não assistiram, não deixem de assistir, vocês vão obter o 1000, tão sonhado 1000 na redação do Enem. Então vamos logo aqui para as 5 dicas da conclusão, que você vai conquistar esses 200 pontos na competência número 5. Em resumo, as 5 dicas envolvem o quê? Uma retomada do tema, a retomada ali da tese, logo no primeiro período, na primeira frase. Depois você vai apresentar o agente social, é o quem vai fazer alguma coisa. Você vai apresentar a ação desse agente, o que é que vai ser feito. Você vai detalhar, como vai ser feito, o meio, como é que vai acontecer aquela ação. E você vai mostrar a finalidade, o para quê, o efeito que essa ação vai ocorrer na sociedade. Ou seja, você vai mostrar a sua proposta de intervenção, a sua conclusão, seguindo esses 5 pontozinhos, tá certo? Vamos para o modelo que obteve 980. Aí vocês vão ver na prática como são essas 5 dicas na escrita da conclusão. Essa é a conclusão aqui de Alexandre Filho, que obteve pontuação de 980 na produção textual do Enem de 2019, com o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então ele obteve aqui um 980, quase um 1000, hein, Alexandre? Então, vamos aqui para a conclusão. Olha como ele começa. São necessárias, portanto, diretrizes que objetivem democratizar o acesso ao cinema para os brasileiros. Então, olha o primeiro período dele. Ele faz o quê? A retomada do tema. Ele faz uma retomada aqui da tese. Democratizar o acesso ao cinema para os brasileiros. Então, ele faz uma retomada logo no primeiro período. E ele começa o segundo período, usando aqui os conectivos, para interligar um período ao outro. Ele começa aqui apresentando o agente social, que é o governo federal. O que é que esse governo federal? Aqui é o agente, que ele vai fazer alguma coisa. Então, vamos fazer a leitura aqui. Sendo assim, o governo federal deve destinar recursos para a construção desses estabelecimentos em zonas urbanas desprovidas deles, os quais seriam arrendados por empresas do ramo. Então, ele mostrou aqui a ação, o que deve ser feito a partir do agente governo federal. E ele continua aqui o detalhamento, como é que vai ser feito, o meio, como é que vai ser realizada essa ação. Essas entidades deveriam, por sua vez, oferecer serviços gratuitos e ou dentro de uma faixa de preço acessível à população local, em troca de isenções fiscais e subsídios do Estado, proporcionando lazer e cultura. Ou seja, olha, aqui é o efeito que está lá nos manuais do corretor, de redação do Enem, que seria a finalidade. Para que essa ação? Para proporcionar lazer e cultura, Proporcionando lazer e cultura, direitos previstos na Constituição Federal de 1988 a essas pessoas. E aí ele ainda finaliza a sua conclusão, com uma retomada do que ele colocou lá na introdução dele. Nessa perspectiva,
Brasileiros em situações análogas à favela do Canindé serão beneficiados. Vale salientar que aqui, por que ele fala da favela do Canindé? Porque lá na introdução, Alexandre, ele retrata, ele traz um contexto, um repertório sociocultural logo no início, sobre uma autobiografia de Carolina de Jesus, em que essa autobiografia retrata o cotidiano dessa favela do Canindé. Então ele faz essa jogada aí do que ele colocou lá na introdução, ele fecha aqui com a conclusão. Isso é muito bacana. Se você observar, ele fez uma conclusão bem simples, mas ele contemplou todos os tópicos, todas as dicas, orientações que estão no manual do corretor de redação, do Enem. Então, o que foi que ele fez? Primeiro, ele retomou o tema. Com o quê? Usando palavras-chave ali logo no primeiro período. Depois, ele apresentou o agente social, que foi o governo federal. Logo em seguida, ele mostrou o que esse governo federal ia fazer, que é a ação, o que vai ser feito. Detalhou de uma forma melhor como era que isso ia ser feito, que é o meio, né, o modo como é que vai ser feito. Mostrou o efeito que aquela ação ia proporcionar para a população, que é ali a finalidade, que é o para quê. E, por fim, ele fez aquela retomada, aquela jogada da introdução, do que ele colocou na introdução e colocou ali na conclusão. Débora, eu tenho que sempre fazer isso? Não. Isso aí é uma subjetividade da escrita dele. Mas você pode fazer, finalizar de outra forma, dando um fechamentozinho ali para a sua redação. Mas o ideal para a conclusão é seguir essas 4 perguntinhas. Quem, o que, como e para quê. Aí, claro que você retoma a ideia lá no início e no finalzinho você conclui, mas você respondendo essas 4 perguntas e detalhando pelo menos o meio, o modo como é que vai ser feito, aí você consegue obter os 200 pontos na competência número 5 do Enem, tá certo? Vamos para as produções, sigam as dicas que vocês vão conquistar o tão sonhado 1000 na redação do Enem. Gostaram das dicas? Se gostou do vídeo, dê a sua curtida, compartilhe o vídeo com seus amigos, ative o sino das notificações para ficar por dentro de tudo, tá certo? E fique em casa e estude comigo. Beijão, tchau, tchau.